Então, a nossa reunião de hoje está a cargo do Hélio Tinoco, que é da União Espírita Cristã de Vila Velha, e ele falará vivências felizes entre pais e filhos. Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, aqueles outros irmãos de outras casas, co-irmãs, que porventura venham a nos visitar nessa noite, alguém hoje vindo pela primeira vez na nossa casa espírita, alguém que não seja espírita, todos somos espíritas então, e também aqueles que nos assistirão pela transmissão lá, pela gravação do Roberto, boa noite a todos nós. Que os momentos, meus irmãos, que vamos ter aqui possam nos ajudar na nossa caminhada, possam trazer para o nosso entendimento uma consciência de que nós somos os agentes da nossa paz ou da nossa infelicidade. Nós somos os agentes da tranquilidade, da serenidade ou das turbulências, das intranquilidades. Quando nós percebermos isso, atuaremos na vida, trazendo como base de sustentação a doutrina dos Espíritos, que mostra-nos a possibilidade real de cada um de nós atuar a partir de já, mudando a nossa história, começando por mudar o nosso presente. Então que possam os amigos espirituais da equipe do Tomé, que conhecem os nossos sentimentos, conhecem os nossos corações, sabem dos nossos desafios, nos auxiliar nessa noite, para que todos nós presentes aqui possamos sair levando a fé renovada, o desejo, a esperança, o desejo sincero de trilhar o caminho do esforço em direção a aprender a amar através do bem e da caridade. Então que sejam esses invisíveis que falem aos nossos corações. Para começar, meus irmãos, a trabalhar o tema vivências felizes entre pais e filhos, eu queria começar contando uma história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teria ficado conhecido como sendo o apóstolo dos gentios. Talvez tenha sido ele o nome mais importante do cristianismo primitivo. Talvez tenha sido ele o que mais pregou o Evangelho de Jesus. Conta a sua história que foram percorridos 21 mil quilômetros a pé, no lombo de montarias, em rústicas navegações, durante 30 anos. E esse homem semeou o Evangelho em 5 viagens missionárias no mundo conhecido. Mas há um episódio de Paulo de Tarso, onde ele se encontra agora em Corinto, na igreja de Corinto, fundada por ele próprio, e ele está desesperado. É essa expressão que Emmanuel usa no romance Paulo Estevão. Haviam diversos problemas acontecendo em paralelo com as igrejas. Ele não sabia como fazer para resolver. Ia até ali, apagava um incêndio, agora teria que voltar para um outro local para dirimir mais um problema. E ele está como que desesperado, é madrugada, ele está em Corinto. E diz Emmanuel que Jesus lhe aparece, se materializa, preocupado com a missão do apóstolo. E diz: Paulo, a partir de agora, Estevão, espírito, apedrejado, mártir do cristianismo, Estevão ficará aconchegado a você. E você vai começar a escrever cartas. E a partir dali surgem as epístolas, as cartas que nós conhecemos hoje, levadas, que facilitou o trabalho de Paulo. Cartas que têm o pensamento de Jesus. É claro que o médium de Jesus, o médium espiritual, foi Estevão. Mas o curioso, meus irmãos, dessa história é que Paulo escreve cartas às igrejas, mas ele também abre uma exceção e escreve cartas a um amigo. Ele escreve 2 cartas a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um homem comum que teria conhecido Jesus através da pregação de Paulo de Tarso. Timóteo, eu imagino, tinha uma profunda gratidão por Paulo. Talvez ele fosse como um de nós que outrora estavam desesperados, sem rumo, desiludidos com a vida, criando esperanças em cima de castelos na areia. E conhecemos o Espiritismo. E esse conhecimento nos trouxe um equilíbrio, uma harmonia, uma paz.
E Paulo tinha, e Estevão e Timóteo tinham uma gratidão por Paulo de Tarso. Gratidão essa que ao longo das cartas nós vamos ver, parece que Timóteo tinha uma inclinação a endeusar o próprio apóstolo, a honrar o apóstolo Paulo por gratidão. Então Paulo começa escrevendo a carta para ele, o primeiro capítulo, não me lembro exatamente qual o versículo, Paulo escreve assim: já combatendo essa questão da exaltação, do personalismo, então Paulo diz, a ele, com E maiúsculo, referindo-se a Jesus, a ele toda honra, todo louvor e toda glória para todos sempre. Dizendo como que, Timóteo, nós só fazemos a nossa obrigação. Tudo que fizermos, deverá ter sempre a intenção de exaltar o nome de Jesus. Meus irmãos, nós viemos aqui nessa noite para relembrar isso em nossos corações. Tudo que fizermos, se fizermos da melhor maneira possível, se tivermos êxito e sucesso, fazemos para glorificar o nome de Jesus. E combater em nós o personalismo, as ideias pessoais, talvez combater em nós as raízes de orgulho e de vaidade, porque a nossa grande proposta de tomada de consciência como espíritos que somos é exaltar o nome de Jesus. E é esse Paulo que faz essa ressalva, que traz esse tão importante ensinamento a todos nós, encarnados ou desencarnados, que também vai escrever em suas cartas orientações a pais e filhos. Então a proposta dessa palestra é a gente pensar em vivências felizes entre pais e filhos. É interessante que o termo está no plural. Mas o que é vivência? Vivência a gente poderia definir como sendo uma experiência, um conhecimento, uma oportunidade de ter vivido alguma situação ou alguma coisa. No meio espírita, por exemplo, quando referimos a alguém que já frequenta reunião mediúnica há algum tempo, dizemos, ele tem vivência mediúnica, não é? Então ele tem um conhecimento. Mas as vivências, é porque nesse título a gente traz a grande verdade da lei da reencarnação. Meus irmãos, agora nesse momento você pode ser o pai, ou então ser o filho. Mas é possível que em outros momentos, em outras instâncias reencarnatórias, também tenha sido papéis invertidos, ou você foi o pai, ou foi o irmão. Mas nós estamos numa sequência de vivências entre pais e filhos, é o tema específico, mas entre todos nós, no afã de conquistarmos o equilíbrio, de conseguirmos dirimir os nossos conflitos pessoais, e há um método, há uma metodologia, há um caminho proposto pelo Espiritismo, há um caminho que nós podemos aderir e seguir voluntariamente para começarmos a construir relacionamentos felizes. Hoje aqui, especificamente, entre pais e filhos, mas pode ser entre marido e mulher, entre tios e sobrinhos, entre sogra e genro. Podemos sim, apenas com uma mudança de atitude e comportamento desafiador, não simples, mas desafiador, pautado no conhecimento de Jesus. Então nós podemos, meus irmãos, mais uma vez repetindo o que já comecei falando no começo da palestra, nós somos senhores do nosso tempo. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós podemos mudar a atitude, nós podemos nos converter em pessoas melhores. Há uma fala de Chico Xavier, muito conhecida, muito repetida nas tribunas espíritas, onde o venerando teria dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. É uma realidade, é uma constatação da realidade. Deixe o seu passado no passado, não dá para voltar atrás, não podemos refazê-lo. Mas diz Chico Xavier que qualquer um de nós pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Não importa, meus irmãos, não nos importa o que fizemos até ontem, não importa. O que importa é o que nós podemos fazer daqui por diante, quem sabe, trazendo o conhecimento espírita para uma vivência pessoal, para uma aplicação na rotina, no cotidiano, porque esse é o desafio, meus irmãos. Durante muitos séculos, nós aprendemos a fazer alianças com as sombras. Nós tivemos a coragem na Idade Média, por exemplo, no século XI,
de adentrar numa catedral, adorar a Deus e sair dali de espada em punho para matar em nome de Jesus. E ainda hoje procuramos repetir esses comportamentos. Ainda não temos um posicionamento centrado e seguro. Muitas vezes ainda estamos com um pé lá e um pé cá. Mas o convite do Espiritismo é a um posicionamento centrado, baseado na racionalidade. Então, para trabalhar a questão das vivências felizes entre pais e filhos, a gente propôs trazer aqui o que eu chamei de família, uma formação tradicional. Nós espíritas não temos nenhum tipo de preconceito contra nenhum tipo de formação familiar. As mais modernas, por exemplo, entre homoafetivos, masculinos ou femininos, não importa, com ou sem filhos. Na verdade, as orientações que vamos trazer aqui, elas se estendem a todos os tipos de família. Porque elas são baseadas em princípios que trabalham primeiro a valorização do espírito imortal. E não apenas o envoltório físico que agora temporariamente utilizamos. Mas essa formação de familiar, eu coloquei aqui uma imagem de um homem ali na tela, meio sério, quem sabe até entristecido porque está se sentindo solitário. Mas eis que em determinado momento ele enxerga uma possível companheira, uma parceira, e ele a vê, e quando ele a vê, ele desconfia, né? O homem meio desconfiado, olha de lado, mas a mulher dá um sorriso, e ele percebe que houve ali um feedback, uma possibilidade. Os que são casados aqui sabem que isso foi lá atrás, na época das paqueras. Hoje a gente não sabe mais fazer isso, né? Agora mudou. A paquera agora é pelo WhatsApp. Não, ninguém olha mais. O negócio de piscadinha ficou lá atrás, né? Mas ele olha e ela dá um sorriso, ele dá um sorriso maior ainda, e ela fica meio que ruborizada por alguns momentos e dá um passinho para o lado. Pronto. Jogou a isca, ele sai correndo, ele vai rápido e começam a conversar, e parece que nesse casal do exemplo se entenderam, tiveram afinidades e resolvem se unir em matrimônio. E a consequência disso, desse sentimento que bateu mais forte, é que ao longo do relacionamento vem os filhos. Nesse caso, uma pequena menina e depois o menininho, ali o filho mais velho, o menininho. Formou-se uma família convencional, de onde nós viemos, de alguma maneira, passamos por esse tipo de família. Mas observe, meus irmãos, que essa família é aquela tradicional que depois de um tempo vai enfrentar algumas insatisfações. A mulher fica meio aborrecida, percebendo que ela virou a boquinha para baixo. E ele também fica meio aborrecido e começam a vir as tempestades, os raios, as mágoas, os atritos. E esse casal, agora entristecido, resolvem separar. Ele vai para um lado, ela vai para o outro. E daqui para frente a gente vai montar aqui uma ideia de kits de família. Kits de família real, que pode ser a sua e pode ser a minha. 3 pequenos exemplos. Primeiro, é aquele onde esse que agora está mais infeliz porque não deu certo no casamento, ninguém fica feliz com um casamento que não dá certo, ninguém fica feliz por isso. Ele enxerga uma outra mulher que por acaso ali é loura só para ficar diferente da outra, né? Nada contra nem a favor das louras. Mas ele enxerga, ela também se enxerga, os dois se aproximam, e ele corre primeiro, nem espera que ela dê o passo, e eles resolvem se encontrar. E se reencontram. São os casamentos, os segundos casamentos. Muitos de nós, é uma realidade, meus irmãos, na atualidade. Segundos ou terceiros casamentos, não é verdade? E aqui a gente começa a formar os kits. O kit família 1 é quando ele traz os filhos do casamento e essa mulher passa a exercer o papel de madrasta, uma função no ciclo da família, no círculo da família. Mas há também o caso onde ela traz os filhos e ele passa a atuar como padrasto. Mas há também o caso, que é o kit 2, onde ele traz os filhos e ela também tinha filhos e traz os filhos. Então agora ele é pai, padrasto, ela é mãe, madrasta, e os irmãos são filhos enteados. Uma coisa meio assim.
Começou a confundir um pouco a nossa cabeça, mas é uma realidade. É uma família que existe, aonde as orientações espíritas, por certo, auxiliarão a encontrar felicidade nos relacionamentos. Mas ainda há o kit número 3, aonde ele traz os filhos, ela traz os filhos e eles têm seus próprios filhos. É nesse momento que o nosso companheiro Vanderlei Aguiar, lá do Jerônimo Ribeiro, em Vila Velha, conta numa palestra sobre família, onde ele diz que é nesse momento que a mulher grita: meu amor, corre, só corre aqui, porque os meus filhos se juntaram com seus filhos para baterem nos nossos filhos. Eu estou ouvindo aquele mafuá, não é? Mas não é uma realidade, meus irmãos. Existe, é uma realidade. Poderia piorar? Poderia ser mais complicado? Poderia, sabe quando? Quando vem os agregados, um cunhado que vem morar na casa, né? Ou então um avô, um tio, enfim. O que eu quero trazer aqui, em termos de orientação espírita, atende e melhora os relacionamentos dessa família também. Por mais que ela pareça tão difícil de se entender. Porque a lógica, até muito tempo atrás, eram outras. No entanto, ela vem mudando. Ela vem sendo mudada. E nós podemos atualizar a informação e aplicar a nossa família, a minha família. Então, independente dos vários tipos, a gente vai trazer aqui diretrizes espíritas, que vão, por certo, nos auxiliar a entender melhor família, entender melhor filhos, relacionamento entre pais e filhos, e buscar a construção de relacionamentos felizes. Tudo bem até aqui, meus irmãos, estão me acompanhando o raciocínio? Então, avançando, a questão principal para trabalharmos relacionamento de pais e filhos é a 208 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Meus irmãos, parece uma pergunta comum, mas ela tem um contexto. Vamos voltar a Paris, 1857, primeira edição de O Livro dos Espíritos. Kardec vem de uma cultura na infância católica, onde o que ele conhecia era que o espírito era formado no ato da concepção. Então o espírito é uma carta em branco, uma página em branco, aonde os pais imprimiriam nele os seus estilos de vida e raciocínios. Daí vem a frase: filho de peixe, peixinho é, que na verdade nem sempre é, não é verdade? Kardec tinha esse conhecimento. Mais tarde ele teria estudado com Pestalozzi, que tinha uma cultura protestante, mas que também ainda reafirmava a ideia de que o espírito era formado no ato da concepção. Kardec agora está diante de uma série de perguntas, já 207 anteriores, aonde lhe é apresentada a lógica da reencarnação, mostrando para ele, explicando para ele a diferença, meus irmãos, que existem de forma justa entre um que nasce numa família rica e um que nasce numa família miserável. É uma razão de ser, uma razão justa e educativa para o espírito mortal. Então Kardec, consciente disso, formula essa pergunta. Na verdade, já tinha nascido no coração de Kardec quando ele foi treinado no mundo espiritual para fazer as perguntas que estão no Livro dos Espíritos, com a intenção de que nós tivéssemos respostas centradas e racionais que pudessem nortear melhor a nossa vida e nossas escolhas, sem a revolta contra Deus, sem mais a infantilidade da criatura desafiar o Criador. Então ele pergunta, ele começa a entender. Então, se esse espírito traz em si registros milenares, os pais poderiam influenciar de alguma maneira desse espírito? Será que sim? Será que não? Eu acho que nesse primeiro momento Kardec pensava que não, já que ele vem pronto, já é um espírito. Mas aí então os espíritos respondem a Kardec: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Não foi a pergunta que Kardec faz, mas os benfeitores espirituais ampliam a resposta. Já tinham dito, ao contrário, a influência dos pais pode sim exercer-se de forma muito grande. Faz um adendo.
Como já dissemos, os espíritos têm, e ali não é uma opção, é uma obrigação, o dever de contribuir para o progresso uns dos outros. Então, meus irmãos, o que eles estão dizendo é que nós, eu e você, mesmo sem sermos íntimos, sem nos conhecermos pessoalmente, temos o direito, o dever de contribuir com o progresso um do outro. Qualquer atitude que eu tome, que seja tirar um lixo do chão, é uma atitude de contribuir para o progresso da humanidade. Nós viemos ao planeta com essa finalidade. Bem verdade que na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e lá os benfeitores espirituais resumem os objetivos em 2. Dizem que o primeiro e mais importante deles, eu queria convidar você a personalizar essa pergunta. Pergunte a você mesmo, qual o motivo da minha encarnação? Por que eu estou encarnado aqui? Por que eu vim para esse planeta? Minha resposta é, primeiro, o motivo mais importante, auto-melhoramento, através do progresso, para chegar à perfeição moral. Então, essa encarnação, a sua vinda ao planeta, tem como finalidade te devolver a pátria espiritual, levando mais virtudes, mais qualidades, mais evolução, mais modalidade, mais progresso cultural e também mais progresso espiritual. Mas há uma segunda razão, contribuir para o progresso de todos aqueles que estão à nossa volta, diretos na família ou indiretos. Meus irmãos, aquele que está comigo no ponto do ônibus por 10 minutos, que talvez eu nunca mais veja, eu posso ter sim uma palavra de motivação, de fé, de progresso para aquele espírito imortal. Ou então, aqueles com quem eu tenho mais vínculo, a família direta, aonde aí sim a responsabilidade aumenta. É por isso que no complemento da resposta da questão 208, os benfeitores dizem a Kardec, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Meus irmãos, eu queria abrir um outro parênteses aqui. O Espiritismo ele tem uma vertente que o difere de qualquer outra religião. Eu estou falando com propriedade porque eu venho de bancos de igreja evangélica. Todos que me conhecem sabem disso. Eu fui um pesquisador, eu buscava informações. Nunca eu encontrei um segmento filosófico religioso que me dissesse o que eu tinha que fazer e que me dissesse como fazer. Nós aprendemos com o Espiritismo. Então é uma missão para os pais desenvolver os seus filhos pela educação. Vamos ver ao longo da palestra que a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é se autoeducar para ser para ele um bom exemplo. Mas vamos seguir. Conclui dizendo, constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Alguns companheiros mais ousados e talvez menos informados dizem que é preciso reler Kardec. Já ouviram essas colocações? Porque, na verdade, Kardec está em 1857 e culpados aqui tem o sentido de responsabilidade. Hoje mudou. Hoje é diferente de ser culpado. Naqueles dias era sinônimo. Porque hoje não é a proposta sentirmos culpados. Porque a culpa exige condenação, exige uma pena. Responsabilidade não, exige uma reparação, um trabalho, uma conscientização. Mas naqueles dias a palavra era a mesma. No entanto, o sentido hoje é de responsabilidade. Não temos que alterar a palavra. Temos sim que ler mais Kardec e não reler. Procurar entender o pensamento do codificador, um espírito de altíssima evolução moral, que teve em mãos um trabalho árduo de nos trazer de forma compacta o pensamento dos espíritos para nos auxiliar no nosso dia a dia, na minha atual encarnação, a avançar moralmente e a melhorar meu coração e meus sentimentos, conquistando paz, equilíbrio e harmonia. Mas seguindo o raciocínio, há exemplo de casamentos que nós conhecemos serem muitos deles provacionais, talvez a maioria, outros tantos expiatórios e outros tantos poucos afins, mas existem.
Os relacionamentos também acontecem do mesmo jeito, meus irmãos. Existem relacionamentos entre pais e filhos provacionais, aonde um espírito está encarnado ao lado do outro, num grau de parentesco, para poder provar as habilidades do espírito mortal. Provar a paciência, a tolerância, o respeito, a camaradagem, a honestidade. Provar. Então são relacionamentos entre pais e filhos provacionais. Se não for esse o seu, podem ser expiatórios. Então são pais e filhos encarnados agora como pais e filhos, mas espíritos que são devedores e credores uns dos outros, ao mesmo tempo, ou cada um no momento particular. Então é esse tipo de expiação. Então eu encarno com aquele elemento, na intenção de tentar me reaproximar, nunca, meus irmãos, nunca para vingar, nunca para alimentar o ódio. As encarnações são planejadas para que eu possa encontrar as pessoas, aquelas do passado, a fim de desfazer os nós e transformá-los em laços. Então, se eu não entendi ainda assim, é porque talvez me falte o conhecimento espírita. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, me foge agora a referência, mas todos conhecemos, onde diz que Deus não nos dá uma prova maior do que podemos suportar. Então, algumas vezes eu digo, eu não suporto mais esse menino. Você não conhece o Espiritismo? Porque se Deus o colocou no seu caminho, é porque há em você a capacidade de transformar aquele nó em laço. Quem sabe, meus irmãos, não desperdiçar de novo a oportunidade reencarnatória que talvez você tenha solicitado. Sim, no mundo espiritual pediam, por favor, Senhor, me dá uma chance de reencarnar com ele, para que eu possa dessa vez, ao invés de ressachá-lo, amá-lo. Só que ele encarna comigo, e as minhas lembranças do psiquismo se acendem e eu volto a odiá-lo. E quando eu volto, retorno à parte espiritual. E que eu dou conta de que estive tão perto dele e não soube aproveitar a oportunidade. O resultado disso é uma frustração profunda, é um sofrimento do espírito mortal. Talvez, meus irmãos, precisássemos olhar com essa vista do Espiritismo. Será que esse companheiro tão difícil, não seria ele o meu credor do passado? Não fui eu ontem que o espizinhei, que o maltratei? E agora eu pedi a Deus para encontrá-lo? E mais uma vez eu quero, através até de uma desculpa convincente, mandá-lo estudar no Canadá, né? Para garantir o futuro profissional dele. Mentira! Eu quero ele longe de mim, eu quero ele distante de mim. Quem sabe, meus irmãos, não é hora de abraçar e acolher, e olhar com outros olhos, os olhos propostos pelo Espiritismo. Mas avançando, meus irmãos, então, vêm os afins. Esses que nós conhecemos alguns casos, não, eu conheço, faz parte da minha família, inclusive, pai e filhos que parecem amigos, impressionante. Eles são pescadores. Nossa, pai e filhos que se entendem, poucos, mas existem. Talvez o seu relacionamento seja esse. Aproveitemos então, porque se encarnamos com afins, também temos como missão ajudar a um outro grupo, mas menos afins, a se reencontrarem também e fazerem as alianças e as pazes. Mas é assim que acontece. Por isso, meus irmãos, há uma fala de um poeta português chamado José Saramago, todos conhecemos, onde ele diz assim: filho é um ser que nos emprestaram. Talvez ele, na cultura religiosa dele, não quisesse ter dito, um filho que Deus emprestou, para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Todos aqui que tiveram filhos podem testemunhar isso. O filho muda a vida da pessoa, não é verdade? Muda. A gente muda quando tem um filho. Então é Deus oportunizando naquela criança um primeiro amor direto para que um dia a gente construa no coração o chamado amor universal, onde nós nos entenderemos, nos aceitaremos e nos sentiremos a todos como irmãos. E aí aquela previsão de Jesus se terá sido cumprida, quando ele disse que um dia nós seremos ovelhas de um só rebanho e teremos um único pastor.
Esse único pastor, a informação de Jesus, que será levada pelos espíritas a todos os segmentos e instituições. Então nós temos também, além do dever de amarmos os que estão próximos de nós e os distantes, levar a mensagem do Cristo nessa visão racional e clara, para que um dia o mundo se transforme no mundo da fraternidade. Esse mundo que Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, item 18, ele vai dizer que será o sistema de governo que vai dirigir a nova humanidade. Meus irmãos, quando nós olharmos para o outro, qualquer outro, sem exclusão, sem preconceitos, e sentir que ele é nosso irmão, nós acabaremos, por exemplo, com a fome e a miséria em um estalar de dedos. Num instante. Porque o que nos falta é a ação no bem e no amor. Mas avançando para a questão de relacionamentos felizes, vivências felizes entre pais e filhos, eu me lembrei desse amar alguém, eu me lembrei da questão do livro dos Espíritos, onde um espírito amigo, é assim que ele assina, capítulo 9, item 7, que tem como subtítulo a paciência. Ele faz um comentário muito importante, meus irmãos, muito cabível a esse momento de reflexão com relação aos nossos relacionamentos entre pais e filhos. Quer sejamos filhos ou pais, ou os dois. Porque há entre nós pais e filhos misturados. Mas se não há pais, com certeza há filhos. Então o Espírito amigo diz assim: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Meus irmãos, 1864, o Espírito amigo, talvez hoje, dissesse isso de uma outra forma. Porque parece que a gente não está entendendo que também precisamos colocar a mão no bolso. É a caridade mais fácil. Então precisamos trazer alimentos para a cesta básica, ou então cobertores para a campanha do inverno. E parece que muitas vezes nós temos uma dificuldade de contribuir financeiramente, mas enfim, é a caridade mais fácil de todas. E complementa dizendo: outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. E diz qual é? A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Meus irmãos, será que a gente compreende o que o Espírito amigo está dizendo? Então Deus colocou em nosso caminho companheiros específicos para serem instrumentos do nosso sofrer. Vamos desdobrar isso. Então vamos supor que em encarnações passadas você foi o pai agressivo. Você foi o pai autoritário, abusivo. Mas ao longo das encarnações, você se deu conta de que esse tipo de comportamento, ele trazia prejuízos para os outros e para você. Tomou consciência disso. Entendeu, aceitou a realidade, se converteu. E agora é programado para você uma encarnação onde você vai encontrar um pai violento, um pai agressivo. Para quê? Castigo? Não, meus irmãos, não é castigo. É ensinamento, é corrigenda. Então agora eu vivencio na pele o que é ser agressivo. E o conhecimento que eu já trouxe no espírito mortal sedimenta, ele cristaliza. E eu concluo a informação e nunca mais vou ser agressivo. Então esse pai agressivo foi colocado na minha vida por necessidade. Não para que eu odiasse, mas que eu possa desafiar a mim mesmo a entender esse contexto global da visão espírita e amá-lo. Sim, porque o desafio, meus irmãos, é amar inimigos. Porque amar quem a gente ama, quem gosta da gente é fácil. Jesus convidou a amar inimigos. Mas ainda diz: e para nos porem à prova a paciência. A paciência é a ciência de saber esperar com equilíbrio. Meus irmãos, vivemos hoje no mundo do fast food, no mundo do self-service, no mundo de que tudo tem que ser rápido, express. Até uma modalidade de prece está sendo criada, né? A chamada expresses, onde você pede, Deus traz amanhã, 10 horas da manhã. Tudo uma tendência a ser resolvido ontem. Meus irmãos, é preciso saber esperar. A paciência é a ciência de esperar equilibradamente, com serenidade,
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem o seu próprio tempo. Algumas vezes nós queremos fazer isso com a evolução moral. E queremos avançar de uma noite para o dia na paciência, na tolerância. E não conseguimos. E acordamos frustrados porque não conseguimos realizar um projeto impossível. Espere o tempo. Com trabalho, com seriedade, fazendo a sua parte, mas há mudanças em nós que vão levar um tempo, muito mais longo do que nós imaginamos. Há defeitos, meus irmãos, que estão em nós, estão impregnados, que serão necessárias algumas encarnações. Algumas encarnações. Tenhamos paciência, mas não percamos a esperança, porque nós viemos de muito mais distantes. Nós viemos de, há um século atrás, ter o direito de matar num duelo. Nós viemos de ter o direito de escravizar um irmão nosso, porque ele tinha uma cor diferente. É de lá que viemos. E estamos progredindo acentuadamente. O nosso momento, meus irmãos, é muito especial. Muito especial. Nós temos evoluído. Valide a sua evolução moral. Porque às vezes eu olho para as conquistas que não tive ainda e esqueço de olhar as que já tive. Não era assim? Alguns vão se lembrar disso na época do telefone, de gancho. Os jovens não sabem o que é isso, agora é tudo tecla. Não é? Então você pegava o telefone, ligava para alguém, dizia poucas e boas, que nem sempre eram tão poucas e nem tão boas assim, e batia o telefone na cara. E ia dormir. Comia o miojo e ia dormir. Hoje, a gente, por acaso, perde a cabeça, fala uma bobagem, diz o que não controlou, fala impensadamente, não dói, não incomoda. Isso é evolução, meus irmãos. Todos estamos evoluindo em direção à perfeição moral. Então, valide o seu nível de evolução. Não se acomode também nele, não, dizendo, eu já melhorei muito, então deixa como está, não. A cada dia, um pouco mais. É como diria Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quando ele fala do homem de bem, que ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Um movimento vivo de progresso, entendendo os meus limites e as minhas dificuldades. Mas então ele está dizendo, nos colocar à prova a paciência, saber esperar. Voltando para o texto, voltando para o tema, aí vem aquele conselho de Paulo de Tarso aos pais e aos filhos, a igreja de Éfeso. O capítulo é o capítulo 6, o último capítulo, de 1 a 4. Então Paulo vai falar assim, acompanhe meus irmãos comigo, um texto, me parece que essa carta é de 62 ou 63, se eu estiver errado, os companheiros me corrijam. Paulo escreve assim, vós filhos, para todos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Desde lá de Jeová, quando ele exarou o decálogo a Moisés, ele fala em honrar pai e mãe. Jesus, ao longo da sua história do Evangelho, valida honrar pai e mãe. Com aquele jovem rico, por exemplo, que lhe pergunta, que mandamentos tem que cumprir para herdar a vida eterna? Ele inclui honrar pai e mãe. Corrigindo os fariseus naquela questão de lavar as mãos, ele diz, ele combate a religião externa e diz, olha, vocês dizem que não podem contribuir, ajudar pai e mãe, porque a contribuição é para o templo, estão mentindo. Ressaltando a ideia de honrar pai e mãe, então o apóstolo diz que nós devemos ser obedientes. Meus irmãos, não é obediência cega, não. Não é obediência onde eu faço as coisas que não estão corretas. É uma obediência no Senhor. Perceberam isso, meus irmãos, o detalhe de Paulo de Tarso? Então eu vou obedecer no Senhor. O que é melhor para mim, meus irmãos? Andar o caminho reto. O caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho do bem. Quantas vezes mais vamos ouvir isso e não entender? Porque teoricamente conhecemos a realidade. Se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Não há variantes. E quantas vezes
na infantilidade do espírito mortal. Eu quero plantar o mal e colher o bem, eu quero odiar, continuar com desejo de vingança, eu quero fazer represálias, eu quero ofender, e quero ficar em paz, e quero ter felicidade. Meus irmãos, infantilidade ainda do espírito em evolução. Então eu preciso aprender a ser obediente aos pais no Senhor. E aí Paulo faz a parcela também dirigida aos pais, onde ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criar na doutrina é criar no ensino religioso, no ensino de Jesus. Meus irmãos, eu queria aqui abrir um parênteses para falar da importância da evangelização infantil. Para o seu filho, filho do seu vizinho, para o seu neto. Meus irmãos, o melhor patrimônio que você pode dar para um filho é evangelizá-lo, é apresentar Jesus para ele. Não adianta pagar uma pós-graduação em Harvard. Ele pode se tornar um profissional de ponta, ganhando uma fortuna, ser muito rico e ser destacado dos outros. Mas se ele não for um homem de bem, todo esse recurso financeiro irá trabalhar contra ele mesmo. Primeiro e mais importante patrimônio, apresentar Jesus aos nossos filhos, aos nossos pequenos. Esse ensino, meus irmãos, ele é através do exemplo. Não há outra maneira de nós ensinarmos a não ser pelo exemplo. Emmanuel, no Pão Nosso, faz um comentário em 2 parágrafos, falando na lição de número 56. Emmanuel diz assim: pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço e da cooperação. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra, não vai funcionar. O exemplo é mais forte. Ainda completa dizendo: ao passo que os pais, os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos dependentes a inutilidade e a preguiça. Vencemos uma época de hipocrisia social, onde nós dizíamos: faz o que eu estou mandando e não faça o que eu faço. Não funcionou. Não funcionou. Eles fizeram o que nós fizemos. Não é assim? Não fuma porque o cigarro faz mal. Papai faz, mas você não deve fumar. O filho virou fumante. Claro que há exceções, não é? Mas a ideia de que então a gente tem que educar pelo exemplo. Eu li uma frase há um tempo atrás, muito interessante, um dito popular, que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sei quantos estiveram aqui, mês passado, com o nosso companheiro Edmilson, lá da FESLAR. Os que vieram, aquele jeito de Edmilson, brincalhão, né? De fazer palestras. Edmilson, uma vez, falando no Guilherme Ribeiro, ele deu um susto das pessoas. Ele disse assim: o exemplo não é a melhor maneira de ensinar. Aí os vigilantes de plantão já se armaram. E ele disse: é a única, não é a melhor. É a única forma, meus irmãos. Não há como ensinar a não ser pelo exemplo. Você quer educar seu filho melhor? Melhore-se você. Você quer que ele seja um cidadão de bem? Seja você cidadão de bem. Seja você o exemplo. Então você diz para ele que o Papai do Céu não gosta de mentira? Que ele não deve mentir? Aí de repente o telefone toca, você olha no Bina, é aquele amigo mala. Todo mundo tem um amigo mala, né? E você diz para o seu filho: diz que eu não estou, diz que eu não estou. O exemplo da sua mentira será muito mais poderoso do que milhares de conselhos que não se paute na sua realidade. Mas seguindo minhas mãos por conta do relógio, a ideia de Paulo é que a gente faça a educação pelo exemplo. Educação essa que é hoje prioridade: estabelecer limites. Estabelecer limites. Os pais modernos têm perdido a capacidade de dizer não. E temos educado uma geração que vai se decepcionar no futuro. Porque a vida, meus irmãos, diz não. Nos disse muitos nãos. A vida diz não.
Diga não quando não for a melhor resposta. Não há negociações. Diga não quando necessário for dizer não. Mas também diga sim quando for possível e quando for exemplar, quando for positivo, dizer o sim. Mas então, meus irmãos, esses limites, Paulo vai dizer na doutrina e na admoestação. Admoestar, meus irmãos, é corrigir. Precisamos corrigir no Senhor. Então, se seu filho tem uma base de evangelização espírita, você pode conversar no Senhor. Se você tem o hábito de criar o culto no lar, se você faz o culto no lar, você pode admoestar no Senhor, dizer para ele, olha, nós aprendemos na evangelização, colhemos o que semeamos, traz para ele a realidade da lei de causa e efeito. Né? Meu velho pai dizia para mim assim, a vida é uma roda gigante. O dia que você estiver lá em cima, na linguagem de um homem sem cultura, não cospe quem está aqui embaixo, não. Porque a vida, a roda, pode girar. Eu aprendi lá atrás. Ensinar os filhos através do seu exemplo. Corrigir no Senhor. E, meus irmãos, para a gente poder fazer uma base, uma família com bases sólidas, relacionamentos bons entre pais e filhos, relacionamentos felizes entre pais e filhos, é preciso primeiro ter amor. Eu vou desdobrar esse amor em 4. Podia ser milhares de outras informações, mas se seu amor não tiver respaldado no respeito, talvez ele seja um amor fictício ou limitado. Um amor que não está exatamente sendo exercido na sua plenitude. É preciso que a gente respeite a posição do outro. Respeite a opinião do outro. Respeite a diferença, qualquer que seja. Mas respeitá-lo como sendo um espírito mortal que tem sua caminhada, que agora é meu pai ou é meu filho. Que tem diferenças, que tem limitações, que tem fraquezas. E quantas vezes, meus irmãos, nós não respeitamos e queremos que o outro faça da nossa maneira? Aqui em casa, quem manda sou eu, não é assim que fazemos? E esquecemos a ferramenta do diálogo, da tolerância, do respeito fundamental que temos que ter uns pelos outros e por todos, independente de raça, cor, time de futebol que ele torça, independente de religião, não é? Se ele é argentino, eu tenho que amá-lo também, não é verdade? Mas o amor também, meus irmãos, transformado em cooperação, a atitude de amar. Kardec podia incluir aqui a ideia da caridade, se nós quiséssemos trabalhar nessa vertente, mas a cooperação, será que eu estou preocupado com o que eu posso fazer para ajudar o outro? Qual foi a última vez que eu sentei com meu filho para fazer o dever da escola? Não tem mais tempo, não temos mais tempo. Pesquisa aí no Google, o Google virou pai. O Google virou pai. Compramos um supercomputador, esquecemos de abraçar. Compramos presentes para não estar presentes, não é verdade? É o mundo moderno, mas nós, espíritos, temos que estar atentos a essa atitude. Cooperar. E vice-versa, perguntar ao pai o que o senhor está precisando, o que eu posso fazer para ajudar, ser também a atuar na solidariedade, atuar, meus irmãos, na admiração, elogiar, reconhecer o lado bom. A gente tem uma tendência a só olhar o defeito. O garoto traz o boletim, tem uma porção de 9, mas aquele 7 é onde eu vou focar. Mas você tirou 7 aqui, em português? Né? E as outras notas, tudo bem, fala do 7 sim, mas fala dos 9. Puxa vida, você tirou 9 em matemática. Dá o seu exemplo. Na minha época, matemática era um vilão. Você tirou 9. Motiva, reconhece, admira, elogia. Meus irmãos, o amor, ele é realidade quando é vivido em atitudes. Não adianta encher a boca e dizer, eu te amo, e mandar um buquê de flores, os mais caros para a mulher, se você não a trata com carinho, com respeito, e não compreende algumas facetas que é difícil realmente compreender. Então a mulher chega em casa, não sei se com a de vocês acontece, ou com as companheiras acontece, vai no salão de cabeleireiro,
e corta o cabelo 3 milímetros. Todo mundo sabe o que é 3 milímetros? 3 milímetros. E chega em casa, você não percebe. E quem que percebe? E agora você não me ama mais, não observa mais o meu cabelo, eu cortei o cabelo. Dá uma dica. Deixa o cartão do salão em cima da mesa, balança o cabelo. Para facilitar. Focar, meus irmãos, o que é de fato importante. Facilitar para que o outro reconheça e te veja. A gente parece que está fazendo armadilhas para o outro, né? Só para dizer, está vendo? Você não vê? Observa. O trabalho é duplo. Meus irmãos, é preciso que a gente trabalhe com amor, e o amor é atitude. Quando Paulo de Tarso fala desse amor, que ele está interpretando o mandamento maior de Jesus, lá de Mateus, de João 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Paulo diz assim, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais tarde, Paulo desencarnado, assina Paulo apóstolo, vai influenciar, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dizer o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A atitude de amor, que deve ser através do exemplo. Tudo bem, gente? Posso seguir para terminar? Então, Paulo de Tarso, mais uma vez, o mesmo capítulo 6 que eu citei, agora o versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É claro que aqui a gente pode fazer interpretações. Domésticos da fé, na visão espírita, todos que estão militando comigo, ou por 10 minutos, ou a vida inteira, para trabalhar a minha fé. Mas nós podemos pensar em família. Será que eu tenho sido, meus irmãos, bom na minha família? Porque às vezes eu sou bom fora de casa. Ajudo as pessoas, sou compreensivo. Mas será que eu tenho sido compreensivo em casa? Será que eu tenho sido tolerante? Será que eu ajudo em casa, efetivamente? Então, uma fala de Jesus, quando Marcos, capítulo 10, versículo 5, perguntaram a Jesus que os fariseus dizendo que Moisés teria validado o divórcio. Moisés permitiu dar carta de divórcio. E o divórcio, meus irmãos, não era o divórcio de hoje, não. A mulher era subjugada. Uma mulher que recebia carta de divórcio, e o motivo podia ser porque queimou o pão no forno. Claro, para queimar tem que ser no forno, né? Ou na frigideira também queima. Bom, tinha que se prostituir ou mendigar. Então Jesus disse para aqueles homens: Moisés permitiu por conta da dureza do vosso coração. Meus irmãos, quantas vezes nós temos tido o coração duro? Quantas vezes? Para com a gente mesmo. Extremamente radical, punitivo, quando esquecemos de que agindo com a gente reflete o comportamento no outro. Não é hora de começar a pensar em mudar e ser mais amoroso e flexível? Primeiro com você mesmo. Será que você não está com dificuldade de perdoar, porque não perdoa a sua história ainda? Meus irmãos, ser imperfeito faz parte da história. Ter defeitos é o nosso natural ainda. Perdoe-se. Recomeçar hoje é a grande oportunidade que Deus nos deu. Mais um dia, para a gente, entendendo a doutrina espírita, procurar desafiar nós mesmos a colocá-la em prática. É a nossa grande batalha. É o que Paulo chamava de o bom combate. Então, meus irmãos, para educar filhos, nós temos que dar duas coisas. Primeiro, dar raízes. Depois, dê-lhes as asas. Porque eles vão voar, como nós fizemos. Filho é assim, mas se você deu raiz, se você ensinou no bem e no amor, descanse. Descanse, porque ele vai voar, mas a sua lembrança de amor ficará registrada, talvez, para ele, na eternidade. Mas, enfim, eu vou terminar com um poema de Khalil Gibran e uma história, para não passar do tempo. Khalil Gibran, o maior representante árabe, o maior literato árabe, né? Diz assim: vou só ler, meus irmãos: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. Quem leu Hermínio C. Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, né? Vai lembrar-se bastante desse tema. Diz assim: e embora vivam convosco, a vós não pertence. Podeis outorgar-lhes vosso amor,
mas não vossos pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos? Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. A lei de progresso diz mais, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco dos quais vossos filhos, quais setas vivas são arremessados. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e mais longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Filhos precisam de raízes. Temos dado. Ainda dá tempo? Sim. A partir de hoje dá para voltar atrás e se desculpar. Vou encerrar com uma história. Uma história que havia um pai e um filho. Essa história é adaptável, tá, meus irmãos? Pai e filhos aborrecidos, zangados. Há muitos anos não se falavam. O pai viúvo, fazendeiro. E o filho, nesse relacionamento difícil, o pai dividiu a fazenda, lhe deu um pedaço e disse para que ele nunca mais aparecesse por lá. E esse pai, tamanho era o seu ódio, um homem truculento, um homem acostumado a esses sentimentos biliosos, não conseguindo olhar para o filho sem odiar, chamou um carpinteiro. Ele entregou madeiras, material farto, e disse: olha, constrói para mim um muro aqui em frente à minha casa, porque eu não quero nem ver aquele meu filho. E foi trabalhar na fazenda. O carpinteiro começou a trabalhar. E no final do dia, quando ele chegou do dia de trabalho, ao invés do muro, ele viu uma ponte. Ele viu uma ponte, ele ficou com muita raiva do carpinteiro, queria procurar, saiu de casa para caçar o carpinteiro, para dizer poucas e boas. Só que quando ele olhou para a ponte, o filho vinha na sua direção. O filho pensou: papai fez uma ponte, ele quer reconciliar comigo. E estava no meio da ponte, sorrindo. E o pai, quando olhou o menino, talvez a mãe desencarnada influenciou, e começou a lembranças, não é? Dele pequenininho, daquela criança no colo, e aquele coração de pai rude foi aquebrantando, e viu o filho sorrindo, e ele foi em direção ao filho. E trocaram um abraço. Meus irmãos, me lembrei de uma frase de Joseph Fort Newton, um jovem filho de um pastor presbiteriano, que tem uma frase que marcou a história quando ele diz que as pessoas são solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes. Será que você está construindo ponte, meu irmão? Será que você está construindo muros? Mas enfim, depois daquele abraço demorado, de lágrimas, de reconciliação, agora o pai queria encontrar o carpinteiro, mas não para falar mais poucas e boas, mas para agradecer. E procurando o carpinteiro, já não o encontrou mais. Ele havia ido adiante para construir novas pontes. Era aquele homem, meus irmãos, que tem hoje sido de novo nos apresentado como modelo e guia da humanidade, que pretende fazer uma obra no nosso coração. A ponte de nós mesmos sermos a ponte. Primeiro para nós próprios, depois para o outro. Se quiser, meus irmãos, encerrando, se quisermos ter relacionamentos felizes com filhos e pais, ou com qualquer um outro que seja, permitamos que o carpinteiro das almas lapide os nossos corações. E nos ajude, com as suas informações de amor e de paz, nos convencer que precisamos, dessa vez, encarar o Espiritismo, o Evangelho Redivivo, com seriedade e determinação, a fim de que os resultados da nossa vida sejam práticos e reais, mas sempre eles pautados na minha escolha e decisão. Que o Nazareno amoroso nos envolva a todos, meus irmãos, e nos faça sair daqui desejosos, sinceramente desejosos,
de sermos um pai, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, um tio melhor, para que o Evangelho se torne verdade em cada um de nós. Muita paz, queridos. Deus abençoe.